Padre Pio tinha medo. Isso te surpreende? O homem que carregou os estigmas de Cristo por 50 anos, que enfrentou o demônio em combates físicos reais, que olhava nos olhos das pessoas e via suas almas, esse homem conhecia o medo intimamente. E não apenas conhecia. Ele passou por períodos de terror tão intenso que mal conseguia funcionar. Noites em que acordava gritando, momentos em que seu corpo tremia sem controle, fases em que a escuridão interior parecia tão densa que ele não sabia se sobreviveria. E sabe o que é mais impressionante? Ele nunca escondeu isso, nunca fingiu ser invulnerável. Nas suas cartas aos diretores espirituais, que só foram publicadas décadas depois de sua morte, ele descreve esses momentos com uma honestidade que corta. Tenho medo de tudo, ele escreveu em uma delas. Medo de mim mesmo, medo do futuro, medo de não corresponder ao que Deus espera de mim. Agora, por que isso importa para você? Porque se você está assistindo isso, provavelmente conhece o medo. Não o medo passageiro de um susto, mas aquele outro medo. O que mora no fundo do peito. O que te acorda às 3 da manhã. O que te paralisa quando você precisa agir. O que sussurra que você não é suficiente, que algo terrível vai acontecer, que você está sozinho e ninguém realmente te entende. A cultura moderna tem 1000 soluções para esse medo. Terapias, medicamentos, técnicas de respiração, afirmações positivas, podcasts de autoajuda. E algumas dessas coisas ajudam, de verdade. Não estou descartando nada disso, mas aqui está o problema. A maioria dessas abordagens trata o medo como algo a ser eliminado, como um bug no sistema que precisa ser consertado, como uma fraqueza a ser superada para que você possa finalmente viver em paz. E se eu te dissesse que essa premissa está errada? E se eu te dissesse que o Padre Pio, e toda a tradição católica com ele, tinha uma visão completamente diferente do medo? Uma visão que não apenas ajuda a lidar com o medo, mas que transforma o próprio medo em caminho de cura? Isso não é pensamento positivo disfarçado. Não é aceite seu medo e ele vai embora. É algo muito mais profundo, muito mais radical e muito mais difícil do que qualquer coisa que você vai encontrar numa estante de autoajuda. Até o final disso, você vai entender o que o Padre Pio realmente descobriu sobre o medo e vai ver suas próprias ansiedades, seus próprios terrores, suas próprias noites escuras de um jeito completamente diferente. Mas primeiro, preciso te contar sobre uma noite específica na vida do Padre Pio. Uma noite que quase ninguém conhece, mas que revela tudo sobre como ele entendia e vencia o medo. Era 1912. O jovem Francesco Forgione, que mais tarde seria conhecido como Padre Pio, estava em seu quarto no convento de Venafro. Ele tinha 25 anos e já havia recebido de forma invisível os primeiros sinais dos estigmas. Sua saúde era frágil. Febres misteriosas o atacavam constantemente. E naquela noite específica, algo aconteceu que ele descreveria depois como um dos momentos mais terríveis de sua vida. Ele acordou no meio da escuridão com uma presença no quarto. Não uma presença humana. Algo que ele só conseguia descrever como trevas vivas. Uma escuridão que não era apenas ausência de luz, mas que parecia ter substância, peso, intenção. E junto com essa presença veio um medo que ele nunca tinha experimentado antes. Não medo de algo específico, medo puro, terror absoluto. A sensação de que tudo estava perdido, de que Deus o havia abandonado, de que ele estava completamente sozinho no universo. Ele tentou rezar. As palavras não saíam. Tentou chamar por Nossa Senhora. Sua voz falhou. Tentou fazer o sinal da cruz. Seus braços não obedeciam. E então, e aqui está o detalhe que muda tudo, ele parou de lutar. Não por desistência, não por fraqueza, mas por algo que ele só entenderia completamente anos depois. Ele se entregou. No meio do terror absoluto, ele disse internamente: "Seja feita a vossa vontade." E a presença começou a recuar. Não instantaneamente, não dramaticamente, mas começou. Quando o sol nasceu, o Padre Pio estava exausto, tremendo, coberto de suor. Mas algo havia mudado. Ele tinha descoberto algo sobre o medo que passaria o resto da vida ensinando a outros.
O medo não é seu inimigo. O medo é um mensageiro. Parece simples, né? Mas espera, porque as implicações disso são muito mais profundas do que parecem. A cultura moderna nos ensina a ver o medo como disfunção, algo que não deveria estar ali. Um problema a ser resolvido para que possamos voltar ao normal, que aparentemente significa viver sem medo nenhum. Mas a tradição católica sempre viu diferente. Os padres do deserto, aqueles monges que foram para o deserto do Egito no século IV buscar Deus, tinham uma frase que repetiam: o medo é o guardião da alma. Guardião, não inimigo, não invasor. Guardião. O que isso significa? Significa que o medo, na sua origem, é um dom. É um sistema de alerta que Deus colocou em nós para nos proteger. O medo de cair nos impede de saltar de precipícios. O medo de perder quem amamos nos motiva a cuidar bem dessas pessoas. O medo de fazer o mal nos ajuda a resistir à tentação. O problema não é o medo em si. O problema é quando o medo se distorce, quando ele se desconecta da realidade, quando ele deixa de ser guardião e se torna tirano. E aqui está o insight crucial do Padre Pio. O medo se distorce quando tentamos controlá-lo sozinhos. Pensa comigo. Qual é a reação natural quando você sente medo? Você tenta se livrar dele, tenta empurrá-lo para baixo, tenta distrair-se, tenta convencer-se de que não há razão para ter medo. Tenta, de alguma forma, resolver o medo com as próprias forças. E o que acontece? O medo volta. Geralmente mais forte, às vezes disfarçado, às vezes em horários inconvenientes. Mas ele volta. Porque você não lidou com ele. Você apenas o escondeu. O Padre Pio descobriu algo diferente. Ele descobriu que o medo não deve ser empurrado para baixo, mas oferecido para cima. Não deve ser escondido, mas entregue. Não deve ser combatido com força própria, mas rendido a uma força maior. Aquela noite em Venafro foi o momento em que ele aprendeu isso visceralmente. No auge do terror, quando todas as suas estratégias falharam, ele fez a única coisa que restava: entregou. E na entrega encontrou algo que a luta nunca poderia dar. Mas isso levanta uma pergunta óbvia: entregar como? Para quem? E por que isso funcionaria? A resposta está em algo que a psicologia moderna está apenas começando a entender, mas que os santos católicos conhecem há séculos. Existe uma diferença fundamental entre dois tipos de medo. O primeiro tipo é o medo que vem de ameaças reais. Um carro vindo na sua direção, um animal perigoso, uma situação de perigo imediato. Esse medo é saudável, necessário, protetor. Não precisamos curá-lo, precisamos ouvi-lo. O segundo tipo é o medo que vem de dentro. Medo do futuro que ainda não aconteceu. Medo do julgamento de pessoas que talvez nem estejam pensando em você. Medo de fracassar em coisas que você ainda nem tentou. Medo da morte que pode estar décadas distante. Medo de não ser amado por pessoas que talvez já te amem profundamente. Esse segundo tipo de medo, o medo interno, existencial, ansioso, é o que a tradição católica chama de medo desordenado. E é aqui que as coisas ficam interessantes. O Catecismo da Igreja Católica fala sobre as paixões, emoções fortes como medo, raiva, desejo, tristeza. E ele diz algo surpreendente. As paixões em si não são boas nem más moralmente. Elas se tornam boas quando a razão e a vontade as ordenam para o bem. Elas se tornam más quando nos dominam e nos levam para longe de Deus. O medo, portanto, não é pecado. Sentir medo não é fraqueza espiritual. Jesus sentiu medo no Getsêmani, um medo tão intenso que ele suou sangue. Se o próprio Filho de Deus sentiu medo, claramente o medo faz parte da experiência humana de forma legítima. Mas, e aqui está o ponto, Jesus não deixou o medo governar sua decisão. Ele sentiu o terror da cruz que se aproximava. Ele pediu ao Pai que afastasse aquele cálice se fosse possível. E então disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você está vendo o padrão? É o mesmo que o Padre Pio descobriu naquela noite em Venafro. No momento de medo máximo, a resposta não é lutar mais forte. É render mais completamente.
Isso vai contra todo o instinto natural. Quando estamos com medo, queremos controlar mais, não menos. Queremos garantias, não entrega. Queremos certeza, não fé. Mas é exatamente por isso que o medo persiste para tanta gente, porque a estratégia natural, lutar, controlar, resistir, não funciona com o medo interno. Você não pode derrotar sua ansiedade no braço. Não pode argumentar sua depressão até ela ir embora. Não pode forçar sua paz interior a aparecer. O Padre Pio entendeu isso profundamente, e ele desenvolveu ao longo de sua vida uma abordagem ao medo que transformou não apenas sua própria experiência, mas a de milhares de pessoas que vinham até ele buscando ajuda. E essa abordagem começa com algo que parece contraditório. Ele não tentava eliminar o medo. Ele tentava purificá-lo. O que significa purificar o medo? Significa separar o que é legítimo do que é distorcido. Significa perguntar: esse medo está me alertando sobre algo real ou está me prendendo em fantasias de desastre? Está me protegendo ou está me paralisando? Está me aproximando de Deus ou está me afastando? O Padre Pio fazia essas perguntas a si mesmo e às pessoas que orientava, e frequentemente descobria que por trás do medo aparente havia outro medo mais profundo. Medo do julgamento, que na verdade era medo de não ser amado. Medo do futuro, que na verdade era medo de não ter controle. Medo da morte, que na verdade era medo de não ter vivido. E é aqui que a cura começa. Não na superfície, mas na raiz. A psicologia moderna tem um conceito chamado exposição. A ideia de que enfrentar gradualmente o que você teme reduz o poder do medo. E há verdade nisso. Funciona para muitas fobias específicas, mas a tradição católica vai mais fundo. Porque para os medos existenciais, medo de não ser suficiente, medo do abandono, medo da morte, a exposição sozinha não basta. Você pode se expor 1000 vezes à ideia da morte e ainda assim temê-la, porque a questão não é familiaridade. A questão é significado. E é aqui que o Padre Pio oferece algo que nenhuma técnica psicológica pode oferecer: um reposicionamento completo do medo dentro de uma narrativa maior de amor. Ele dizia: de que você tem medo? De sofrer? Cristo sofreu mais. De morrer? Cristo morreu primeiro e preparou um lugar para você. De ser abandonado? Cristo prometeu estar com você até o fim dos tempos. De falhar? Cristo transforma suas falhas em graça quando você as entrega a Ele. Cada medo é respondido não com uma técnica, mas com uma pessoa. Não com um argumento, mas com uma presença. Não com uma solução, mas com um relacionamento. Isso é radicalmente diferente da abordagem secular ao medo. A abordagem secular tenta te convencer de que não há razão para ter medo. A abordagem católica reconhece que pode haver muitas razões para ter medo, mas que existe alguém maior que todas essas razões. O Padre Pio não dizia às pessoas: não tenha medo porque nada de ruim vai acontecer. Ele sabia que coisas ruins acontecem. Ele mesmo sofreu terrivelmente. Ele dizia: tenha medo se precisar, mas não fique sozinho no seu medo. Entregue-o a quem pode carregá-lo com você. E isso nos leva à primeira chave prática para a superação do medo segundo o Padre Pio: a presença. O medo se alimenta de isolamento. Pensa na sua experiência. Quando você está com medo, qual é o impulso? Se fechar, se isolar. Não contar para ninguém, carregar sozinho. Fingir que está tudo bem enquanto por dentro está desmoronando. O Padre Pio via isso constantemente. Pessoas que vinham até ele carregando medos que nunca tinham contado a ninguém. Medos que cresceram no escuro do silêncio até se tornarem monstros. Medos que, quando finalmente eram falados em voz alta, perdiam metade do seu poder só pelo ato de serem nomeados. Ele dizia: o demônio ama o segredo. Tudo que você esconde, ele usa contra você. Tudo que você traz à luz, perde o poder sobre você. Isso não é apenas sabedoria espiritual. A pesquisa sobre trauma e ansiedade confirma isso de forma impressionante. Estudos mostram que verbalizar medos, falar sobre eles com alguém de confiança, literalmente muda a atividade cerebral. A amígdala,
A parte do cérebro que dispara a resposta de medo se acalma quando colocamos palavras nos nossos medos. É como se o próprio ato de nomear criasse distância, perspectiva, controle. Os santos sabiam disso intuitivamente. Por isso a Igreja sempre enfatizou a confissão, não apenas como sacramento, mas como prática de trazer à luz o que estava escondido. Por isso os diretores espirituais são tão importantes na tradição católica. Por isso, a comunidade de fé existe. O Padre Pio não enfrentou seus medos sozinho. Ele tinha diretores espirituais a quem escrevia cartas longas e honestas. Ele tinha a comunidade dos frades. Ele tinha, e isso ele enfatizava sempre, a presença real de Cristo na Eucaristia. Essa última parte é crucial. Para o Padre Pio, a presença que mais curava o medo era a presença eucarística. Ele passava horas diante do Santíssimo Sacramento, não rezando necessariamente, às vezes apenas estando lá, presente diante da presença. Ele explicava assim: quando você está com medo, não fique sozinho. Vá para diante do Santíssimo, sente-se lá. Você não precisa dizer nada, não precisa sentir nada especial, apenas esteja lá. A presença faz o trabalho. Isso pode parecer místico demais para alguns, mas mesmo se você não tem acesso a uma capela de adoração, o princípio se aplica. O medo diminui na presença do amor. E a prática de se colocar conscientemente na presença de Deus, seja em oração, seja em silêncio, seja simplesmente dizendo: Senhor, estou aqui, tem um efeito real sobre o sistema nervoso que a ciência está começando a documentar. Estudos sobre meditação e oração contemplativa mostram mudanças mensuráveis no cérebro de praticantes regulares. Redução nos marcadores de estresse. Aumento na conectividade de áreas associadas a calma e bem-estar. Não é magia. É o que acontece quando você regularmente sai do modo de luta ou fuga e entra no modo de descanso e conexão. O Padre Pio diria que é muito mais do que química cerebral. Diria que é a graça de Deus agindo através dos meios que Ele mesmo criou. Mas o ponto permanece. A presença cura. O isolamento adoece. E isso nos leva à segunda chave, a verdade sobre a origem do medo. O Padre Pio tinha uma capacidade extraordinária de ver além das aparências. Pessoas vinham até ele com um medo específico, medo de doença, medo de perder o emprego, medo de um relacionamento acabar. E ele frequentemente apontava para algo mais profundo. Você não tem medo de ficar doente, ele disse a uma mulher uma vez. Você tem medo de ser um fardo, tem medo de não ser amada se não puder mais ser útil. A mulher começou a chorar. Ele tinha tocado na ferida real, escondida sob a ferida aparente. Isso é algo que a tradição católica sempre entendeu. Nossos medos de superfície geralmente mascaram medos mais profundos. E esses medos mais profundos quase sempre têm a ver com amor. Medo de não ser amado. Medo de perder quem amamos. Medo de não ser digno de amor. Medo de que, no fundo, estejamos sozinhos no universo. Santo Agostinho escreveu: Nosso coração está inquieto até descansar em ti. Essa inquietação, essa ansiedade fundamental, é o que está por trás de quase todos os nossos medos específicos. E nenhuma solução de superfície vai curá-la, porque o problema não está na superfície. O Padre Pio guiava as pessoas nessa jornada de descoberta. Ele perguntava: do que você realmente tem medo? E quando a pessoa respondia com algo específico, ele perguntava de novo: e por que isso te assusta tanto? E de novo: e se isso acontecesse, o que seria o pior? Até chegar à raiz. E a raiz quase sempre era uma mentira. Uma mentira que a pessoa acreditava sobre si mesma, sobre Deus, sobre a realidade. Se eu falhar, não terei valor. Mentira. Se eu perder essa pessoa, nunca mais serei feliz. Mentira. Se eu morrer, tudo acaba. Mentira. Deus não me ama de verdade. Se amasse, não deixaria isso acontecer. Mentira. O Padre Pio confrontava essas mentiras com a verdade, não com argumentos abstratos, mas com a verdade da fé vivida. Ele mostrava às pessoas que seu valor não dependia de performance, que a felicidade verdadeira
está ancorada em algo que nenhuma perda pode tirar. Que a morte não é o fim, mas passagem. Que Deus ama mesmo quando permite sofrimento, especialmente quando permite sofrimento. E aqui está algo importante. Ele não fazia isso de forma piegas ou superficial. O Padre Pio não era do tipo que diz: "Ah, não se preocupe, Deus te ama", como se isso resolvesse tudo magicamente. Ele sabia que a cura das mentiras profundas leva tempo, requer confronto repetido. Exige que a verdade seja não apenas ouvida, mas vivida, experimentada, incorporada. Ele recomendava práticas específicas para isso. Uma delas era o que poderíamos chamar de substituição de pensamentos, mas com uma diferença crucial. A abordagem secular de substituição de pensamentos diz: quando você pensar algo negativo, substitua por algo positivo. Eu sou um fracasso, vira: eu sou bem-sucedido. O problema é que isso frequentemente soa falso. Sua mente não acredita, e a dissonância pode até aumentar a ansiedade. O Padre Pio ensinava algo diferente. Ele não dizia para substituir pensamentos negativos por pensamentos positivos. Ele dizia para substituir mentiras por verdade. E a verdade, para ele, era sempre ancorada em Deus. Eu sou um fracasso, não vira: eu sou bem-sucedido. Vira: eu sou amado por Deus, independentemente do meu desempenho. Algo terrível vai acontecer, não vira: tudo vai ficar bem. Vira: mesmo que algo terrível aconteça, Deus estará comigo e pode tirar bem do mal. Estou sozinho, não vira: tenho muitos amigos. Vira: Deus prometeu nunca me abandonar, e essa promessa é mais real do que qualquer sentimento de solidão. Você percebe a diferença? A substituição não é de negativo para positivo, é de mentira para verdade, que a verdade não depende de circunstâncias externas. Ela permanece mesmo quando as circunstâncias são ruins. Isso é muito mais robusto do que o pensamento positivo, porque o pensamento positivo desmorona quando as coisas realmente dão errado, mas a verdade ancorada em Deus permanece mesmo no meio do desastre. O Padre Pio viveu isso. Ele sofreu terrivelmente, não apenas os estigmas, mas perseguições, calúnias, incompreensões, doenças. Se a paz dele dependesse de circunstâncias positivas, ele teria vivido em desespero. Mas a paz dele estava ancorada em algo que as circunstâncias não podiam tocar, e ele ensinava outros a encontrar essa mesma âncora. A terceira chave que o Padre Pio oferecia para superar o medo era talvez a mais contraintuitiva: o uso do próprio medo como combustível para a aproximação de Deus. Deixa eu explicar o que isso significa. A reação natural ao medo é fugir. Fugir da situação temida, fugir do sentimento, fugir de pensar sobre isso. E às vezes a fuga é apropriada. Se você está em perigo real, fugir é sabedoria. Mas para os medos internos, aqueles que não têm objeto externo imediato, a fuga não funciona. Você não pode fugir do que está dentro de você. A tentativa de fugir apenas fortalece o medo, porque confirma a mensagem implícita. Isso é tão terrível que nem posso olhar para isso. O Padre Pio ensinava o oposto. Ele ensinava a usar o medo como gatilho para buscar Deus. Funciona assim: quando o medo surge, em vez de tentar empurrá-lo para baixo ou distrair-se dele, você o reconhece. Estou com medo, sem julgamento, sem vergonha, apenas reconhecimento. E então, em vez de lutar contra o medo, você o oferece. Senhor, estou com medo. Esse medo que sinto agora, eu te entrego. Não sei o que fazer com ele, mas tu sabes. Isso faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, quebra o ciclo de resistência que geralmente intensifica o medo. Quando você para de lutar, a energia do medo começa a se dissipar naturalmente. Segundo, transforma o momento de medo em momento de oração. O que era obstáculo vira ponte. O Padre Pio chamava isso de santificação do sofrimento e aplicava a todas as formas de sofrimento, incluindo o sofrimento do medo. Ele dizia: cada dor pode ser oferecida, cada medo pode ser entregue,
Nada precisa ser desperdiçado. Isso é revolucionário quando você realmente entende. Significa que seus piores momentos de ansiedade podem se tornar seus momentos mais profundos de conexão com Deus. Significa que o medo, longe de te afastar de Deus, pode ser exatamente o que te leva a Ele. Santa Teresa de Ávila descreveu algo parecido. Ela tinha medo de muitas coisas, medo de errar, medo de ser enganada pelo demônio, medo de não amar Deus suficientemente. E ela descobriu que esses medos, quando oferecidos em vez de combatidos, se transformavam em âncoras de humildade e dependência de Deus. Ela escreveu: "O medo me ensinou que não posso confiar em mim mesma, e isso foi uma graça, porque me forçou a confiar em Deus." O Padre Pio ecoava isso. Suas fraquezas são oportunidades para a graça. Quanto mais fraco você se sente, mais Deus pode agir. Porque quando você é forte, você confia em si mesmo. Quando você é fraco, não tem escolha senão confiar nele. Isso vai totalmente contra a mentalidade moderna de autossuficiência. Somos ensinados a ser fortes, independentes, capazes de lidar com tudo sozinhos. E quando não conseguimos, quando o medo nos derruba, quando a ansiedade nos paralisa, sentimos vergonha, sentimos que falhamos. Mas na visão católica, esse momento de colapso pode ser exatamente o momento de graça. Não apesar da fraqueza, mas através dela. Porque é no fim dos nossos recursos que descobrimos os recursos de Deus. São Paulo experimentou isso. Ele tinha o que chamava de espinho na carne, algum sofrimento que ele nunca especificou. Ele pediu 3 vezes que Deus o removesse, e a resposta que recebeu foi: "Minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." E Paulo concluiu: "Portanto, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim, porque quando sou fraco, então é que sou forte." Isso é paradoxo puro. E é exatamente o que o Padre Pio ensinava sobre o medo. O medo não é sinal de que você está longe de Deus. Pode ser exatamente a porta que Deus está usando para te trazer mais perto. Mas, e isso é importante, o Padre Pio também era muito prático. Ele não ficava apenas no nível espiritual abstrato, ele dava orientações concretas para pessoas lutando com medo. Uma dessas orientações era sobre o controle dos pensamentos. Ele sabia que a mente ansiosa tende a espiralar. Um pensamento de medo leva a outro, que leva a outro, até você estar imaginando catástrofes completas que provavelmente nunca vão acontecer. Ele aconselhava: não alimente os pensamentos de medo. Quando vierem, não entre em diálogo com eles. Não argumente, não analise, não tente entender de onde vieram. Simplesmente diga: Jesus, confio em vós. E volte sua atenção para outra coisa. Isso é notavelmente similar ao que a terapia cognitivo-comportamental moderna chama de desfusão cognitiva, a prática de reconhecer pensamentos sem se identificar com eles ou se engajar com eles. A diferença é que o Padre Pio adicionava uma dimensão, a invocação do nome de Jesus. Para ele, o nome de Jesus tinha poder real, não como fórmula mágica, mas como invocação de uma presença. Quando você diz Jesus, você está chamando alguém, e esse alguém responde. Ele contava que nos momentos mais intensos de ataque espiritual, e ele teve muitos, às vezes a única coisa que conseguia fazer era repetir o nome de Jesus. Não orações elaboradas, não raciocínios teológicos, apenas Jesus, Jesus, Jesus. E funcionava. Não instantaneamente sempre, mas funcionava. A escuridão recuava, o medo perdia força, a presença invocada se fazia sentir. Outra orientação prática que ele dava era sobre a importância da rotina espiritual. Ele observava que pessoas com vidas espirituais erráticas, que rezavam muito em alguns dias e nada em outros, que se confessavam às vezes e depois passavam meses sem, eram muito mais vulneráveis ao medo do que pessoas com práticas consistentes. A regularidade é proteção, ele dizia. Quando você tem uma rotina de oração, você cria como uma fortaleza em torno da alma.
Os ataques ainda vêm, mas têm mais dificuldade de entrar. Isso faz sentido tanto espiritualmente quanto psicologicamente. Rotinas criam estabilidade. Em momentos de crise, ter algo familiar para se ancorar, uma oração conhecida, um horário estabelecido, uma prática que você já fez 1000 vezes, pode ser a diferença entre manter a calma e desmoronar. O Padre Pio recomendava especialmente a oração da manhã como proteção contra o medo. Comece o dia com Deus, ele dizia, e o dia inteiro será diferente. Comece sem Ele e você estará vulnerável a tudo que vier. Ele mesmo acordava muito cedo, às vezes às 3 ou 4 da manhã, para rezar antes de começar seu dia exaustivo de missas e confissões. Aquelas horas de silêncio e oração eram, segundo ele, o que tornava todo o resto possível. Mas talvez a orientação mais importante que o Padre Pio dava sobre o medo era também a mais simples. Não tenha medo de ter medo. Parece jogo de palavras, mas é profundamente sério. Muitas pessoas sofrem não apenas com o medo original, mas com o medo do medo. Elas têm medo de ter um ataque de ansiedade. Têm medo de que o medo volte. Têm medo de que sentir medo signifique que algo está terrivelmente errado com elas. Esse meta-medo, medo do medo, frequentemente causa mais sofrimento do que o medo original. Porque cria um ciclo. Você sente um pouco de ansiedade e então entra em pânico porque está sentindo ansiedade, o que aumenta a ansiedade, o que aumenta o pânico e assim por diante. O Padre Pio cortava esse ciclo pela raiz. Ele dizia: o medo vai vir, aceite isso. Não é sinal de fraqueza espiritual. Não é prova de que você está longe de Deus. É parte da condição humana. Até os santos têm medo. Eu tenho medo. Jesus teve medo no Getsêmani. Ter medo é humano. O que você faz com o medo é o que importa. Essa normalização do medo é tremendamente libertadora, porque remove a vergonha, remove o julgamento, remove a sensação de que você deveria ser diferente do que é. E quando a vergonha sai, o medo perde muito do seu poder. Porque grande parte do sofrimento do medo vem não do medo em si, mas da nossa resistência a ele, do nosso julgamento sobre ele, da nossa vergonha de senti-lo. O Padre Pio acolhia pessoas com medo sem jamais fazê-las sentir que eram fracas ou sem fé por terem medo. Ele mesmo tinha sido tão vulnerável que não podia julgar a vulnerabilidade alheia. E essa aceitação, essa presença amorosa que não exigia que você fosse diferente do que era em si mesma curativa. Isso nos leva a uma dimensão do medo que poucas pessoas discutem. O medo como campo de batalha espiritual. O Padre Pio tinha uma consciência aguda de que nem todo medo vem de dentro. Alguns medos, especialmente os mais inexplicáveis, os mais paralisantes, os que parecem surgir do nada e não respondem a nenhuma lógica, têm origem espiritual. Ele não dizia isso para assustar as pessoas, dizia para libertá-las. Porque se você acha que todo medo é problema psicológico seu, você vai tentar resolver com ferramentas psicológicas, e às vezes essas ferramentas simplesmente não funcionam. Mas se você reconhece que existe uma dimensão espiritual, você pode usar ferramentas espirituais. O Padre Pio enfrentou o demônio de forma literal, não metafórica. Literal, ele foi atacado fisicamente. Os frades do convento ouviam barulhos em seu quarto, encontravam-no machucado, viam marcas de agressão. E muitos desses ataques vinham acompanhados de medo intenso, desproporcional, inexplicável. Ele aprendeu a reconhecer a diferença. O medo natural tem uma lógica. Você consegue traçar sua origem, entender por que surgiu, conectá-lo a algo real na sua vida. O medo de origem espiritual frequentemente não tem. Ele surge sem razão aparente. É desproporcional a qualquer ameaça real. E frequentemente vem acompanhado de pensamentos de desespero, de abandono, de que Deus não existe ou não se importa. Quando identificava esse tipo de medo, em si mesmo ou nos outros, o Padre Pio respondia de forma específica. Ele usava o que a tradição chama de armas espirituais, o nome de Jesus, a invocação de Nossa Senhora, a água benta, o sinal da cruz, os sacramentos.
pode parecer medieval para ouvidos modernos, mas o Padre Pio via resultados. E não apenas ele. A tradição católica inteira tem 2000 anos de experiência lidando com essa dimensão da realidade. O catecismo ensina que o demônio é real, que ele age no mundo e que uma de suas táticas principais é precisamente o medo. Medo que paralisa, medo que afasta de Deus, medo que faz você desistir de rezar, de buscar ajuda, de ter esperança. São Pedro escreveu: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor como leão que ruge, buscando a quem devorar. E logo depois acrescenta: resisti-lhe firmes na fé. Resisti-lhe, não fuja dele. Não finja que ele não existe. Resista, firme na fé. O Padre Pio ensinava que a resistência ao medo de origem espiritual tem 3 componentes. Primeiro, reconhecimento. Identificar que esse medo não é apenas seu, que tem uma fonte externa tentando te desestabilizar. Segundo, rejeição. Uma decisão clara de não consentir, de não se render, de não aceitar as mentiras que o medo sussurra. Terceiro, invocação. Chamar ajuda maior do que você. Ele contava uma história sobre uma mulher que veio até ele atormentada por medos terríveis. Ela tinha medo de perder a fé, medo de ter cometido o pecado imperdoável, medo de estar condenada. Esses medos a perseguiam dia e noite, impedindo-a de rezar, de comungar, de ter qualquer paz. O Padre Pio olhou para ela e disse: filha, isso não é você. Isso é o inimigo tentando te afastar de Deus. E sabe como eu sei? Porque se você realmente tivesse perdido a fé, você não estaria aqui desesperada para encontrá-la de novo. Se você realmente tivesse cometido o pecado imperdoável, você não teria remorso, teria indiferença. Seus medos provam exatamente o oposto do que afirmam. A mulher começou a chorar, de alívio. Pela primeira vez, ela via que os pensamentos que a atormentavam não eram verdade sobre ela, eram ataques contra ela. E ataques podem ser resistidos. O Padre Pio então a abençoou, ouviu sua confissão e lhe deu uma instrução específica. Toda vez que esses pensamentos vierem, não entre em diálogo com eles. Não tente provar que são falsos. Apenas diga: Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. E vire as costas para esses pensamentos, como quem vira as costas para um mentiroso. A mulher seguiu a orientação. Os pensamentos não pararam imediatamente. Raramente param, mas perderam poder, porque ela não estava mais alimentando-os com atenção e medo. Estava respondendo com fé e amor. Essa abordagem ao medo de origem espiritual não nega a importância da psicologia. O Padre Pio não era contra médicos ou tratamentos. Ele fundou um hospital, afinal. Ele encaminhava pessoas para ajuda médica quando apropriado. Mas ele também sabia que nem tudo se resolve no consultório, que existe uma dimensão da realidade que a psicologia secular não alcança, e que ignorar essa dimensão pode deixar pessoas sofrendo desnecessariamente, lutando contra inimigos que não conseguem nem nomear. A sabedoria católica integra as 2 perspectivas. Cuide do corpo, inclusive do cérebro, que é parte do corpo. Use os recursos que a medicina e a psicologia oferecem, mas não negligencie a alma. Não ignore a dimensão espiritual. Não lute uma guerra em apenas uma frente quando o ataque vem de múltiplas direções. E isso nos leva a algo que o Padre Pio enfatizava muito. A cura do medo não é evento, é processo. Vivemos numa cultura de soluções instantâneas. Queremos a pílula que resolve, a técnica que funciona imediatamente, a fórmula mágica que elimina o problema de uma vez por todas. Mas a cura real, a cura profunda, raramente funciona assim. Especialmente quando se trata de medo enraizado, medo que você carrega há anos, medo que se entrelaçou com sua identidade e sua forma de ver o mundo. O Padre Pio acompanhava pessoas por anos, às vezes décadas. Ele via o progresso lento, as recaídas, os momentos de vitória seguidos por novos períodos de luta. E ele nunca se impacientava, nunca dizia: você deveria estar curado já. Ele dizia:
A santidade não é instantânea. A cura não é instantânea. Deus trabalha no tempo e Ele não tem pressa. O que importa não é a velocidade, é a direção. Você está caminhando para Ele? Então, está no caminho certo, não importa quão lentamente. Isso é profundamente consolador para quem luta com medo crônico, porque a maioria dessas pessoas carrega não apenas o medo, mas a vergonha de ainda ter medo. Eu já deveria ter superado isso. O que há de errado comigo? Por que não consigo simplesmente parar de ter medo? O Padre Pio respondia: você está lutando, isso é o que importa. O fato de você ainda estar lutando significa que você ainda não desistiu. E enquanto você não desiste, Deus está trabalhando, mesmo quando você não sente. Especialmente quando você não sente. Ele usava a imagem do agricultor. O agricultor planta a semente e espera. Ele não fica desenterrando a semente todo dia para ver se está crescendo. Isso mataria a planta. Ele confia, ele rega, ele espera. E um dia, a planta aparece. A cura do medo funciona assim. Você faz sua parte, as práticas, as orações, a entrega constante. E confia que Deus está fazendo a parte dele, mesmo que você não veja. Mesmo que pareça que nada está acontecendo. Mesmo que o medo ainda venha, ainda machuque, ainda pareça tão forte quanto antes. Porque frequentemente a cura está acontecendo em níveis que você não percebe. Raízes estão sendo transformadas enquanto a superfície parece igual. E um dia, às vezes de repente, você percebe que algo mudou. Que o medo que antes te paralisava agora apenas te incomoda. Que os pensamentos que antes te consumiam agora passam como nuvens. Que você está, sem saber exatamente quando aconteceu, mais livre. O Padre Pio viu isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas que vieram até ele desesperadas e que anos depois voltaram transformadas. Não porque o medo tinha desaparecido completamente. Às vezes, ele permanece em alguma medida como cicatriz de uma ferida curada. Mas porque a relação com o medo tinha mudado. O medo não era mais o Senhor. Cristo era. E isso é o que ele chamava de cura profunda. Não necessariamente a eliminação do medo, mas a libertação do domínio do medo. Não a ausência de luta, mas a vitória dentro da luta. Não uma vida sem tempestades, mas paz no meio das tempestades. Jesus dormindo no barco enquanto a tempestade rugia. Essa era uma imagem que o Padre Pio amava. Os discípulos estavam em pânico. Jesus estava dormindo. Não porque a tempestade não fosse real, era real. Mas porque ele sabia algo que os discípulos ainda não sabiam. Quem estava no comando? Quando os discípulos o acordaram desesperados, ele perguntou: por que vocês têm medo? Ainda não têm fé? Não era repreensão cruel. Era convite. Convite a confiar. Convite a descansar mesmo na tempestade. Convite a saber, não apenas acreditar, mas saber, que aquele que acalma os mares está no barco com você. O Padre Pio dizia que essa confiança, essa fé profunda, é o antídoto final para o medo. Não confiança em si mesmo, que sempre vai falhar. Não confiança nas circunstâncias, que sempre vão mudar. Mas confiança em Deus, que é sempre fiel. E aqui está o que talvez seja o ensinamento mais importante do Padre Pio sobre o medo. A confiança não é sentimento. É decisão. Muitas pessoas esperam sentir confiança antes de agir com confiança. Esperam o medo ir embora antes de fazer o que precisam fazer. Esperam a paz chegar antes de escolher a paz. Mas a vida espiritual funciona ao contrário. Você escolhe confiar e o sentimento eventualmente segue. Você age com coragem mesmo sentindo medo e a coragem se fortalece pelo exercício. Você decide que Deus é fiel mesmo quando tudo dentro de você grita que Ele te abandonou. E essa decisão, essa teimosia santa, é o que abre espaço para a graça agir. O Padre Pio fez isso inúmeras vezes. Em suas cartas, ele descreve noites de escuridão absoluta, onde não sentia absolutamente nada de Deus. Onde a fé parecia ilusão e a esperança parecia mentira. E nessas noites ele escolhia, dizia: meu Deus, eu creio, eu espero, eu vos amo,
mesmo não sentindo nada disso. Essa fé nua, fé sem consolação, fé sem sentimento, fé que é pura decisão, é a fé mais forte que existe. Porque não depende de nada exceto da vontade ancorada em Deus. E é essa fé que vence o medo definitivamente. Não porque elimina o sentimento de medo, mas porque se recusa a ser governada por ele. O medo pode gritar, mas a fé decide. O medo pode ameaçar, mas a fé caminha. O medo pode paralisar o sentimento, mas não pode tocar na vontade que escolheu Deus. Isso nos leva a entender algo crucial sobre a natureza do medo e da coragem na perspectiva católica. A cultura popular define coragem como ausência de medo. O herói é aquele que não tem medo. Mas isso não é coragem. É ou inconsciência ou irrealidade. Ninguém que entende verdadeiramente os riscos deixa de sentir medo. A tradição católica define coragem diferentemente. Coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer o que deve ser feito apesar do medo. É sentir o medo e agir assim mesmo. É tremer e ainda assim dar o passo. São Tomás de Aquino definiu coragem como a virtude que firma a vontade no bem difícil. Firma a vontade, não elimina o sentimento. Firma a decisão. E isso é libertador, porque significa que você não precisa esperar o medo ir embora para ser corajoso. Você pode ser corajoso agora, tremendo, com o coração acelerado, com a voz falhando. A coragem não está na ausência de tremor, está na decisão de agir apesar dele. O Padre Pio demonstrou isso diariamente. Ele tinha medo, tinha pavor de certas coisas, mas celebrava a missa, ouvia confissões, servia as pessoas, fazia o que precisava ser feito. O medo não o definia. A escolha de amar o definia. E ele ensinava outros a fazer o mesmo. Não dizia: quando você parar de ter medo, então poderá servir a Deus. Dizia: sirva a Deus agora, com medo e tudo. Ofereça o próprio medo como parte do serviço. Deixe sua fraqueza ser o palco onde a força de Deus se manifesta. Há uma história sobre ele que ilustra isso perfeitamente. Uma jovem mãe veio até ele apavorada. Seu filho estava gravemente doente e os médicos não davam esperança. Ela disse: Padre, estou com tanto medo que não consigo nem rezar. O que eu faço? E o Padre Pio respondeu: Filha, reze assim mesmo, reze com medo. Deus entende o medo. Ele não precisa de suas palavras bonitas ou de sua fé perfeita. Ele precisa do seu coração. E seu coração agora está cheio de medo. Então, dê a ele seu medo. É o que você tem para dar. A mulher fez isso. Rezou chorando, tremendo, às vezes sem conseguir formar frases. Apenas apresentou seu medo a Deus como a oferenda que era. O filho sobreviveu, mas mesmo que não tivesse, algo tinha acontecido naquela mulher. Ela tinha descoberto que podia se aproximar de Deus exatamente como estava, que não precisava se arrumar espiritualmente antes de entrar na presença dele, que seu medo não era barreira, era ponte. Isso é o que o Padre Pio queria que todos entendessem. Deus não te ama apesar do seu medo. Ele te ama no seu medo. Ele te encontra lá. Ele desce até onde você está, mesmo que onde você está seja um poço de terror. O Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Note, o salmista está no vale, está na sombra, está no lugar de morte. Não foi transportado para longe disso, mas não teme. Não porque o vale desapareceu, mas porque Deus está com ele no vale. Essa é a promessa. Não que você será removido do medo, mas que não estará sozinho nele, e que a presença de Deus, no meio do medo, transforma tudo. E isso nos leva às implicações práticas de tudo que discutimos, porque entender é uma coisa, viver é outra. O Padre Pio não queria que as pessoas apenas entendessem o medo de forma diferente. Ele queria que elas fossem transformadas, que saíssem do encontro com ele e, mais importante, do encontro com Deus, diferentes do que entraram. Então, concretamente, o que muda quando você abraça essa visão católica do medo? A primeira mudança é na sua relação com o próprio medo.
Você para de tratá-lo como inimigo a ser destruído e começa a tratá-lo como mensageiro a ser ouvido, e depois como oferenda a ser entregue. Isso significa que na próxima vez que o medo surgir, em vez de entrar em pânico porque está com medo, você pode parar, respirar, reconhecer: estou com medo, sem julgamento, sem vergonha, apenas reconhecimento, e então perguntar: o que esse medo está tentando me dizer? Às vezes é algo legítimo, um perigo real, uma situação que precisa de atenção. Às vezes é um medo antigo que não corresponde mais à realidade. Às vezes é mentira do inimigo tentando te paralisar. E seja o que for, você pode então entregar: Senhor, esse medo que sinto, eu te entrego. Não sei o que fazer com ele, mas tu sabes. Isso não é fórmula mágica. O medo não vai desaparecer instantaneamente toda vez que você fizer isso. Mas algo começa a mudar. A relação com o medo muda. Você não é mais vítima passiva. Você é participante ativo num processo de transformação. O Padre Pio dizia: cada vez que você entrega seu medo a Deus, você exercita um músculo, o músculo da confiança. E como todo músculo, ele se fortalece com o uso. A segunda mudança é na sua rotina espiritual. Se o medo se alimenta de isolamento e a presença cura, então cultivar presença regularmente é medicina preventiva para a alma. Isso pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Para alguns, é um tempo de oração silenciosa toda manhã. Para outros, é a missa diária ou semanal. Para outros, é a prática do exame de consciência à noite. Para outros ainda, é simplesmente o hábito de, ao longo do dia, voltar a atenção para Deus por alguns segundos. O Padre Pio era flexível sobre as formas, mas inflexível sobre a necessidade. Ele dizia: você não pode viver sem respirar. Você não pode viver espiritualmente sem rezar. A oração é a respiração da alma. E acrescentava: quando você para de rezar, você não percebe imediatamente, mas aos poucos a escuridão entra. Os medos crescem, a força diminui, e você não sabe por quê, até perceber que cortou sua conexão com a fonte. A terceira mudança é na forma como você lida com os pensamentos de medo. Em vez de entrar em diálogo com eles, em vez de tentar argumentar ou analisar, você aprende a simplesmente não alimentá-los. O Padre Pio usava a imagem de um cachorro que ladra. Se você grita de volta para o cachorro, ele ladra mais forte. Se você corre do cachorro, ele te persegue. Mas se você ignora o cachorro e continua andando, eventualmente ele cansa e para. Os pensamentos de medo são assim. Eles querem sua atenção, querem que você se engaje, querem que você lute ou fuja, qualquer coisa menos ignorá-los. Mas quando você aprende a reconhecer sem engajar, a ver sem reagir, eles perdem poder. Isso é o que os monges chamavam de vigília, uma atenção calma que observa os pensamentos sem ser arrastada por eles. É difícil no começo. A tendência natural é se identificar com cada pensamento que passa pela mente. Mas com prática, você aprende a ter pensamentos sem ser seus pensamentos, a observar o medo sem ser o medo. O Padre Pio recomendava especificamente a invocação do nome de Jesus nesses momentos. Quando um pensamento de medo vier, não discuta com ele, apenas diga: Jesus, e volte sua atenção para o que estava fazendo. Simples, mas profundamente eficaz. Porque você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo: recusando alimentar o pensamento de medo e invocando a presença, que é o antídoto real para todo medo. A quarta mudança é na sua compreensão do sofrimento em geral. Se o medo pode ser oferecido, então todo sofrimento pode ser oferecido. Nada precisa ser desperdiçado. Nenhuma dor precisa ser sem sentido. Isso transforma radicalmente a experiência de sofrer. A maioria das pessoas sofre duas vezes. Sofre com a dor em si e sofre com a sensação de que a dor é sem sentido, injusta, inútil. A segunda camada, frequentemente, é pior que a primeira.
Mas quando você entende que o sofrimento oferecido tem valor, valor redentor, valor transformador, a segunda camada desaparece. A dor ainda é dor, mas não é mais sem sentido. E isso muda tudo. O Padre Pio viveu isso de forma extrema com os estigmas. 50 anos de dor constante. Mas ele não desperdiçou um dia sequer. Cada momento de sofrimento era oferecido pelos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções que as pessoas traziam até ele. E quando perguntavam se ele queria que as feridas fossem curadas, ele respondia: não quero que sejam curadas, quero que sejam santificadas. Isso é o que significa cura profunda na perspectiva católica. Não necessariamente a remoção da ferida, mas a transformação da ferida. A ferida que era apenas dor se torna canal de graça. O que era maldição vira bênção. Pode acontecer com o medo também. O medo que te atormentava pode se tornar, se oferecido, se trabalhado, se atravessado com Deus, fonte de compaixão pelos outros que têm medo. Fonte de humildade que te mantém dependente de Deus. Fonte de sabedoria sobre a condição humana. Muitos dos maiores guias espirituais da história foram pessoas que lutaram intensamente com o medo. Sua luta não foi fraqueza, foi preparação. Eles aprenderam no vale o que nunca teriam aprendido no pico. E essa sabedoria duramente conquistada se tornou presente para outros que atravessam os mesmos vales. O Padre Pio era assim. Ele podia acolher pessoas com medo porque ele conhecia o medo por dentro. Não falava de longe, de cima, de uma posição de superioridade inabalável. Falava como alguém que tinha estado lá, que sabia como era e que tinha encontrado o caminho através. A quinta mudança, e talvez a mais importante, é na sua identidade fundamental. O medo crônico faz você se definir pelo medo. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu tenho esse problema. Eu sempre fui assim. O medo se torna parte de quem você é, não apenas algo que você experimenta. Mas a fé católica oferece uma identidade diferente. Você não é seu medo. Você é filho ou filha de Deus. Amado antes de fazer qualquer coisa. Escolhido antes da fundação do mundo. Destinado à eternidade com aquele que te criou. O medo é algo que você experimenta, não é quem você é. Assim como uma tempestade que passa sobre uma montanha não é a montanha, o medo que passa por você não é você. O Padre Pio ajudava as pessoas a fazer essa distinção. Você não é seu medo, ele dizia. Você é muito mais. Você é alguém por quem Cristo morreu. Alguém que Deus ama com amor eterno. Seu medo é real, mas é menor que você. E você é menor que Deus, que está do seu lado. Essa mudança de identidade é libertadora de uma forma que é difícil de descrever. Quando você sabe, não apenas acredita, mas sabe quem você realmente é, o medo perde seu fundamento. Ele pode ainda fazer barulho, mas não pode mais definir você. Santa Teresa de Lisieux tinha uma expressão bonita para isso. Ela falava em ser pequena, reconhecer sua fraqueza, sua incapacidade, seus medos todos, mas ser pequena nos braços de um Pai que é infinito. A pequenez não é problema quando você está sendo carregado. O Padre Pio encarnava isso. Ele era brutalmente honesto sobre suas limitações, seus medos, suas fraquezas. Não fingia ser forte, mas também não ficava paralisado por isso, porque sua força não vinha de si mesmo, vinha de outro. E isso nos leva de volta ao início, completando o círculo. Lembra do Padre Pio jovem, naquela noite em Venafro, paralisado de terror diante de uma presença maligna? Lembra como ele tentou lutar, rezar, chamar Nossa Senhora, fazer o sinal da cruz, e nada funcionou? E lembra o que finalmente funcionou? A entrega. Seja feita a vossa vontade. Esse momento contém toda a sabedoria que discutimos. O medo veio. O Padre Pio não conseguiu derrotá-lo com suas próprias forças, mas quando ele parou de lutar e simplesmente se entregou, algo mudou. Não foi desistência, foi rendição, que é completamente diferente. Desistência é abandonar a luta por fraqueza. Rendição é entregar a luta a alguém mais forte. E nessa rendição, paradoxalmente, está a vitória.
O Padre Pio passou os próximos 60 anos aprofundando essa lição. Cada medo que surgiu, e surgiram muitos, foi oportunidade para praticar a mesma coisa. Reconhecer, entregar, confiar. Ele não se tornou alguém sem medo. Tornou-se alguém cujo medo não governava mais. Alguém que sabia o que fazer com o medo quando ele vinha. Alguém que tinha, nas palavras de São Paulo, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Esse segredo está disponível para você também. Não como fórmula mágica que resolve tudo instantaneamente, mas como caminho. Um caminho testado por 2000 anos de santos. Um caminho que o próprio Cristo abriu quando atravessou o Getsêmani, suando sangue de medo, mas escolhendo a vontade do Pai. E aqui está a verdade mais profunda de todas. Você não caminha esse caminho sozinho. O Padre Pio está intercedendo por você agora. Nossa Senhora, que ele amava tanto, está cuidando de você como mãe. Os anjos que ele via com tanta clareza estão ao seu redor. E Cristo, o Cristo que venceu a morte, que desceu ao inferno e voltou, que está sentado à direita do Pai, mas também presente em cada tabernáculo do mundo. Cristo está com você, no seu medo, no seu tremor, na sua noite mais escura. Ele está lá. Você só precisa deixá-lo entrar. O Padre Pio dizia com a simplicidade que só os santos têm: não tenha medo de ter medo, mas também não tenha medo de entregar seu medo. Deus é maior, Deus é mais forte, e Deus te ama, exatamente como você é, medo e tudo. Então aqui está a minha pergunta para você, agora neste momento. O que você está carregando? Qual medo tem te definido? Qual ansiedade tem roubado sua paz? Qual terror tem te acordado às 3 da manhã? Você não precisa mais carregar isso sozinho. Existe alguém que disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não estava brincando. Ele não estava exagerando. Ele estava fazendo uma promessa que milhões de pessoas ao longo de 2000 anos testaram e comprovaram. O Padre Pio testou e encontrou verdade. Você também pode. Começa pequeno. Começa hoje. Talvez apenas com uma frase: Jesus, estou com medo. Te entrego esse medo. E veja o que acontece. Não espere resultados imediatos. Não desista se nada parecer mudar no começo. Lembre-se, isso é processo, não evento. É caminho, não passe de mágica. É relacionamento que cresce com o tempo, não transação instantânea. Mas comece. Dê o primeiro passo. Abra a porta e confie que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. Que aquele que te amou antes de você existir vai continuar te amando através de tudo. Que aquele que venceu a morte pode certamente vencer seu medo. Porque no final, é isso que a mensagem do Padre Pio sobre o medo se resume. Não existe medo maior que o amor de Deus. Não existe escuridão mais densa que a luz dele. Não existe vale tão profundo que ele não possa te encontrar lá. E quando você sabe disso, não apenas como ideia, mas como experiência vivida, você descobriu o segredo da paz. Não paz como ausência de problemas. Paz como presença de Deus no meio dos problemas. Não coragem como ausência de medo. Coragem como amor maior que o medo. Não cura como eliminação de toda dor. Cura como transformação da dor em oferenda. Essa é a cura profunda que o Padre Pio encontrou. Essa é a cura profunda que ele oferece, através de seu exemplo e sua intercessão, a todos que têm coragem de buscá-la. A você que está assistindo isso, provavelmente com algum medo no coração, o Padre Pio diria: coragem, não desanime. Deus está mais perto do que você imagina, e Ele é maior do que qualquer medo que você carrega. Se isso tocou você, se algo aqui fez sentido para o lugar onde você está agora, então você sabe o que fazer. Se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar essa jornada junto com a gente. Aqui a gente vai fundo. A gente busca a sabedoria que os santos deixaram, as verdades que a Igreja guarda há 2000 anos, os ensinamentos que podem transformar não apenas como você pensa, mas como você vive. E me conta nos comentários, qual medo você está pronto para entregar? O que vai mudar a partir de hoje?
Que Nossa Senhora, a quem o Padre Pio tanto amava, te cubra com seu manto de proteção. Que o próprio Padre Pio interceda por você diante do trono de Deus. E que você encontre no meio de qualquer medo que carregue a paz que só Cristo pode dar. Até o próximo vídeo.